Me diz uma coisa, você realmente gosta de quadrinhos ou só de super-heróis? Calma, calma, não é uma provocação, é uma pergunta sincera e eu quero explicar por quê. Para muita gente, gostar de quadrinhos é acompanhar histórias de personagens como Batman, Superman, X-Men, Homem-Aranha. Por muitas décadas foi isso que a gente teve nas bancas, nas livrarias, nas revistas e nas coleções. E tudo bem. Tem muita coisa incrível nesse mundo. A Piada Mortal, O Reino da Manhã, A Queda de Murdoch, Dias de Futuro Esquecido. Todas histórias que marcaram época e ajudaram a definir um gênero e que soam incríveis até hoje. A questão é o modelo de publicação da Marvel e da DC. Tudo é feito de modo industrial. Um personagem morre em janeiro, volta em julho e no final do ano ganha uma edição especial em capa dura. Tudo muda sem mudar. E assim as marcas continuam fortes, os personagens continuam fortes e você fica lendo uma história que não tem fim, não acaba nunca. É como assistir uma série sem episódio final em um ciclo que se repete infinitamente. Agora, pare e pensa. E se os quadrinhos forem muito mais do que isso? Hellboy, por exemplo, criado pelo Mike Mignola, é uma história com começo, meio e fim. Tudo com uma visão editorial clara, uma visão autoral clara e que é apaixonante quando você tem contato com este personagem. Ou Black Sad, dos espanhóis Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido. Uma história no ar, um policial no ar, com personagens antropomórficos e com artes que parecem uma pintura renascentista. Isso aqui é sensacional, saiu aqui pela editora SESI SP e poderia ser resgatado por alguma editora, tá precisando, tá? Como Verões Felizes, que também foi publicado pela SESI SP, foi resgatado pela Pipoca e Nanquim em uma edição integral, que eu quero ainda ter algum dia, porque eu tenho as edições da SESI SP aqui. Aqui não tem capa, aqui não tem superpoder, aqui não tem aventura. É só a vida de uma família normal francesa nas suas férias nos anos 1970. É vida, é emoção, é o cotidiano e é muito bom. Ainda falando na Pipoca e Nanquim, Beasts of Burden, onde a gente acompanha uma turma de personagens insólitos. Os personagens aqui principais são cães e gatos. Só que eles são investigadores de histórias paranormais. Cara, isso aqui é pesado, é emocionante e mais uma vez com arte sensacional, aqui a cargo da Jill Thompson. Beasts of Burden é incrível do início ao fim. Isso que eu não falei dos clássicos, tá? Os clássicos quadrinhos europeus, como Asterix, como Smurfs, que saiu agora pela Comic Zone aqui do Brasil, como Lucky Luke, que é sensacional, um faroeste muito, muito legal. Quadrinhos que entregam roteiros inteligentes, sarcásticos, irônicos, com muito humor e que sobreviveram ao teste do tempo. E ainda nos quadrinhos europeus, tem títulos que desafiam totalmente esse formato dos quadrinhos de super-heróis, como O Grande Poder do Xiniquel, que é uma crítica religiosa que une a Bíblia, o Tolkien e o Stanley Kubrick em uma mesma história, sensacional. Ou esse clássico maravilhoso, Em Busca do Pássaro do Tempo, publicado também pela Comic Zone. Cara, isso aqui é uma história de fantasia pra lá de emocionante. Eu quase chorei quando terminei de ler esse material. E ainda tem os mangás, né, que eu não comentei. Clássicos como Akira, Boa Noite Pum Pum, Solanin. Cara, tanto quadrinho bom vindo lá do Oriente, que fala sobre emoção, existencialismo, questões da vida, questões do cotidiano, tocam fundo no coração e trazem mensagens muito mais perenes e muito mais duradouras do que uma história de super-herói. E o melhor de tudo é que tudo isso está disponível no Brasil atualmente. Porque com o boom de editoras e a força que o mercado editorial brasileiro ganhou nos últimos anos, a gente tem uma variedade de títulos inéditas sendo publicados no Brasil, por editoras como Pipoca Nanquim, Comic Zone, como Mitos, Devir, Editora Nemo, a Veneta, a Editora 85, que traz um material sensacional da Bonelli, assim como a Mitos. Cara, a quantidade de título, de variedade de título, de qualidade que a gente tem hoje no Brasil é inacreditável e é um paraíso para quem, como eu, começou a ler quadrinho nos anos 80 e só tinha as edições da Abril para ler e decepadas com traduções para lá de questionáveis, né? Então a pergunta continua: você gosta de quadrinhos ou gosta só de super-heróis? Se você só leu histórias da Marvel e da DC até hoje,
talvez você tenha arranhado só a superfície desse universo riquíssimo, porque histórias em quadrinhos são muito mais do que capas e colãs coloridos. Elas são linguagem, são arte, são emoção, provocação, crítica, são um retrato de nós como seres humanos em toda a variedade de emoções que nós sentimos, vivemos, experimentamos em toda a nossa vida. Dê uma chance a esse outro lado. Vá além das histórias de super-heróis, Batman, Superman, X-Men, Homem-Aranha, que são muito legais. Mas existe todo um universo muito, muito, muito completo, apaixonante e que tem potencial para conversar com você de maneira tão profunda quanto os personagens da Marvel e da DC conversam. Nos últimos anos, pelo boom dos quadrinhos, dos filmes de quadrinhos baseados em quadrinhos, muito se associa a histórias em quadrinhos somente a super-heróis. Mas, gente, tem tanta coisa boa sendo publicada no Brasil que é um desperdício você só ficar lendo Marvel e DC. E para não causar nenhum contratempo e nenhum mal entendimento, Marvel e DC é bem legal, mas tem muito mais coisa legal também. Era isso, dá like, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo a Collectors em Quadrinhos. Aqui eu falo de histórias em quadrinhos que eu gosto pra caramba, como eu disse, leio há 40 anos e quero compartilhar isso com vocês também. O canal tá aí para você divulgar entre os seus amigos, para ter mais esse canal aqui no multiverso da Collectors 1, para falar além de rock, de metal, falar também de quadrinhos, porque eu quero muito compartilhar o meu amor pela leitura e a minha paixão pelos quadrinhos com você também. Valeu, dá like, inscreva-se no canal e até!